mesmo antes de termos os grupos de usuários que vão fazer o teste dos nossos jogos, das nossas aplicações, nós já precisamos ter em mente como são esses usuários, quem são. Na verdade, testes baseados em usuários vão ser absolutamente necessários nos jogos. Todo mundo já sabe todas essas etapas de beta teste, onde você vai distribuir o seu jogo para um conjunto controlado de pessoas, ou num primeiro momento alpha teste, onde você vai colocar pessoas mais próximas, até alguns desenvolvedores mesmo do jogo testando. Essas são etapas muito importantes. Na verdade, o usuário é fundamental dentro de um jogo, porque diferente que, por exemplo, num banco de dados, obviamente o banco de dados ele vai ter um usuário, você vai ter uma pessoa por trás, mas o banco de dados é uma coisa bem estabelecida, já bem padronizada, e às vezes basta você seguir alguns modelinhos e aquilo já vai criar uma usabilidade próxima de algum caso de banco de dados bem sucedido. Os jogos, obviamente, a gente também pode se basear em outros jogos passados, mas a gente muitas vezes vai estar inovando, vai estar criando coisas novas, e os usuários vão ser fundamentais para a gente poder fazer os testes. As pessoas são imprevisíveis, nós não sabemos como elas vão reagir, nós não sabemos como elas vão, do que elas vão falar, do que elas vão valorizar mais dentro daquela aplicação. Então, assim, só mesmo colocando pessoas para testar nós vamos poder validar o produto. As pessoas não pensam necessariamente como você pensa. Ao contrário, elas podem pensar muito diferente e podem ter consigo várias outras idiosincrasias, valorizar outras coisas que você não valoriza, assim como também podem ter muitas coisas em comum. As pessoas podem dar informações muito importantes que você não foi capaz de observar ou de capturar. E às vezes é um detalhe tão insignificante como a cor que não combinou daquela fonte, que para você passou batido, mas que para um usuário aquilo chamou bastante atenção. Os desenvolvedores se preocupam, os desenvolvedores, e desenvolvedores aqui eu digo tanto o pessoal de arte, o pessoal de narrativa, o pessoal de programação, eles muitas vezes se preocupam com detalhes que às vezes os usuários não vão dar tanta importância. E o contrário também, os usuários às vezes valorizam bastante um pequeno detalhe que passou totalmente batido para os desenvolvedores. E foi a posição de um botão no menu, a forma como um personagem reage quando tem que fazer uma determinada ação, a forma como você é recompensado, e assim por diante. Então, é impraticável em algumas situações você ser capaz de detectar quais são essas características. Bem, então nesse sentido é necessário fazer o que nós chamamos do User Profile. O User Profile vai significar listar quem vão ser os seus usuários. Isso antes mesmo de começar a desenvolver o jogo, na etapa de projeto. Você precisa ter muito claro quem são os consumidores desse seu jogo. Como eles vão usar esse seu jogo? Eles vão usar na frente da TV, eles vão usar no celular, eles vão consumir em realidade virtual, eles vão usar como de forma casual, ou eles vão ter que se inscrever, fazer um login, enfim, como vai ser o uso por parte do usuário. Quanto tempo eles vão estar usando? Você vai projetar um jogo para ser consumido durante bastante tempo? Vão ser jogos que vão ser rápidos de serem consumidos? E quanto tempo você pretende que o usuário assim, termine o seu jogo? Qual o perfil desse usuário? Quem ele é? Ele é uma criança, ele é um adulto, ele é um homem, é uma mulher, ou é todo mundo? Ele é uma pessoa de mais idade, é uma pessoa mais jovem, ele é um usuário hardcore, gamer, que tem muita bagagem de jogos, ou alguém que é bem casual, que joga muito esporadicamente. E esse perfil, ele é muito importante, inclusive na forma quando você vai vender o seu jogo. Você vai ter que, de certa forma, vender para esse tipo de perfil. Qual é o pré-requisito que nós esperamos desse usuário? Ele já é um jogador
jogos. Há muitos anos, ele é um típico adolescente que passa horas jogando, ou ele é uma pessoa que talvez, sem querer, parou no seu jogo e você quer rapidamente prender a atenção dele, ou é um jogo de marketing onde você vai fazer algum tipo de propaganda, então você quer que esse usuário nunca tenha tido nenhum tipo de experiência com aquele tipo de mecânica de jogo, enfim, você precisa ter muito claro. Na verdade, não dá para projetar um jogo sem você antes vislumbrar muito bem qual é esse profile, essas características do usuário.